explicação em relação a esses aspectos, ok? E frisei aqui que esses ciclos, ciclo de Brayton, ciclo a diesel, a ar, todos eles funcionam da mesma maneira, com base na queima de combustível. Mas que nós vamos nos concentrar no ciclo de Brayton, ok? Que é o ciclo que nos interessa. Agora, a diesel, bom, nós podemos saber porque normalmente usamos diesel para produzir energia em centrais de emergência, ok? De pequenas dimensões, nas empresas, nos bancos, tem também próprias centrais de gás, hidroelétrica também, podem colocar lá geradores ou grupos geradores a diesel. Quando eu falo de grupos geradores, já expliquei isso, né? Estou a referir turbina e gerador acoplados. Isso chama-se grupo gerador. Então, também são centrais. Chama-se também centrais. Ok? Então, basicamente, aqui vamos nos concentrar em ciclo de Brayton, que é o ciclo a gás, ou centrais termoelétricas a gás. Então, por isso, aqui refere-se ao ciclo de Brayton, que é o ciclo ideal para a representação da turbina a gás. Simples. Ok? Essas curvas que estão aqui representam o funcionamento de ciclo de Brayton. Ok? Essas curvas representam o funcionamento de ciclo de Brayton. Então, as duas curvas, que é pressão em função do volume específico, temperatura em função da entropia. Ok? Então, aqui nós podemos fazer comparação, que é para melhor saber diferenciar entre essas curvas e a curva do ciclo de Rankine. A curva do ciclo de Rankine, dissemos que era a temperatura em função da entropia e apresentava uma curva de saturação dos fluidos como água, ok? Estão a ver? Esta curva aqui. Esta curva. Então, essa é a curva de saturação. Posso ir mais além? Esta curva aqui, que é a temperatura e entropia. Acho que tem mais aqui. Deixa lá ver aqui. Não, ali em cima não tem. Então, é esta que está. Vou mostrar aqui. Para as centrais simples, expliquei esta curva aqui. E a vapor. Esta aqui. Ok? Esta curva é a curva de saturação, onde apresenta os parâmetros críticos, aqui, que é a temperatura crítica. Este lado nós explicamos que é a parte de saturação de líquido, ok? Daqui do ponto 1 até o ponto máximo aqui. Daqui para aqui é saturação de vapor. Nós explicamos isso na aula passada. Penso que vocês depois fizeram leituras e compreenderam. Agora, para o Brayton tem essa característica. Vocês notam a diferença. Enquanto que aquele ciclo aberto, esse é de ciclo fechado, como pode ver aqui. Está vendo? Parte de 1 a 2. A entropia constante. Para PV, para pressão, volume. O gráfico pressão, volume. Temos o processo 1, 2, ocorre aqui a entropia constante. Ok?
e ocorre com subida da pressão. De 2 a 3 temos pressão constante. De 3 a 4 há entropia constante. Ok? Entropia é constante. Também há um decrescimento da pressão. Quando temos decrescimento da pressão, significa que temos expansão. Ok? Aqui é compressão de 1 a 2 é compressão, de comprimir. 2 a 3, pressão constante. 3 a 4, temos expansão, porque há decrescimento da pressão, expansão. Quando há decrescimento da pressão, significa que o volume aumenta, as partículas ficam mais livres. Então, aqui temos expansão, a entropia constante. Ok? A entropia constante. De 4 a 2, também aqui ocorre com pressão constante. Okay? Então, é assim para este gráfico PV. Agora, para TS, que é temperatura, entropia, temos de 1 a 2, temos a entropia constante e aumento da temperatura. Depois de 2 a 3, temos pressão constante, aumento da temperatura e aumento da entropia. Vamos ver? 3, 4, temos entropia constante. Aqui ocorre o processo de libertação de calor aqui, da central. Aqui o calor é liberto. E há troca com o exterior. De 4 a 3, também ocorre a temperatura decresce. O processo de troca de calor começa aqui, de 3, 4, 4, 1. Ok? Onde 1 temos a temperatura ambiente. Então, é assim como a central a gás ou de ciclo de Brayton funciona. Neste caso, estamos a falar para ciclo ideal. Ok? Docente, no primeiro gráfico de 1 a 2, ok? também ocorre a expansão. O primeiro gráfico de 1 a 2 é compreensão. Está a falar do gráfico pressão-volume, não é isso? Sim. Sim. Expansão. Não é expansão, é compressão. Significa que há aumento da pressão aqui, não é isso? Sim. Sim. Quando há aumento da pressão, significa que é compreensão. Compressão, de comprimir. Ok, aqui. O que acontece aqui é que o volume diminui, como pode ver. O volume diminui aqui. De 1 a 2 há diminuição do volume, não é verdade? Então, quando é assim, significa que a pressão é maior. Houve uma compressão. Então, comprimiu-se até diminuir o volume. De 1 para 2, diminuiu o volume. Até o volume 1 está aqui. É maior que o volume 2. Mas veja a pressão onde está. É muito maior. Então, significa que houve uma compressão. Houve uma compressão. Docente, Sim. o que houve aqui no gráfico da temperatura em função da entropia, no processo, do ponto 3 ao ponto 4? 3 a 4. 3 a 4 houve decrescimento da temperatura e com a entropia constante. Significa que esse é um processo, não é? Onde há um esfriamento
Então, decresceu a temperatura daqui até 4, mas o calor aqui mantém. Aqui, o calor é adiabático aqui, ou o processo é adiabático. De 4 a 1, então, de 4 a 1, houve diminuição da pressão. Então, diminuiu também a temperatura, houve libertação de calor aqui. Certo? Certo, sim. Ok. Então, para nós determinarmos o rendimento, é dado por essa expressão. Eu vou repetir aqui diferenciação entre o rendimento e a eficiência. Eficiência tem a ver com o sistema em si, o funcionamento com base no fluido, com base no gás. Nós queimamos o gás circula pelas paredes da tubagem e aí há perdas. Quando é assim, nós falamos de eficiência. E o rendimento térmico é considerado na turbina. Então, no processo de produção de energia, a turbina ela gira. Então, ali gira já com um determinado valor de eficiência. E este valor de eficiência que determina o rendimento. Mas o rendimento é visto supondo do veio da turbina, que permite nos obter a energia elétrica. Então, esse é o rendimento térmico que nós podemos calcular, que será igual, será dado por exemplo, temos a potência mecânica, será igual a potência, na potência elétrica, será igual o rendimento vezes a potência mecânica. Já tivemos essa fórmula. Ok? Vamos dizer a potência elétrica é igual ao rendimento vezes a potência mecânica. Que é para se ter a potência elétrica em watts. Então, o rendimento é este, calculado com base nessa expressão, em que temos 1 menos a razão das temperaturas, 1 e 2. Ou então, se considerarmos a razão dos calores específicos, o kappa, aqui o kappa é igual a gama. Recordam gama que nós tivemos lá atrás, que era a razão de calores específicos. Estão recordados? Sim, docente. Sim, é igual a kappa. Kappa aqui também é dado como sendo calor específico a volume constante sobre calor específico a pressão constante. Ok? Então, é o kappa. Então, vamos ter aqui 1 sobre a razão da pressão 2 sobre pressão 1 elevado a kappa menos 1 sobre kappa. Então, essa expressão que determina o rendimento a gás, em centrais a gás do ciclo de Brayton. Ok? Então, essas figuras ou gráficos são iguais, sendo então função de relação da pressão isoentrópica. Significa, aqui, isoentrópica significa é a entropia constante, ok? Pressão isoentrópica significa que é a pressão mais a entropia constante. Para este gráfico aqui. Se nós olharmos para este gráfico. Então, para a turbina a gás real, difere da ideal pela irreversibilidade na turbina e no compressor. Portanto, isso tem a ver com perdas. Perdas de carga nas passagens do fluido na câmara de combustão.
ou trocador de calor no caso do ciclo fechado. Para poderem compreender melhor a diferenciação entre a turbina a gás real e ideal, tudo aquilo que é ideal para engenheiros é sem perda, certo? Tudo que vocês vão analisar para um engenheiro em qualquer área de engenharia significa que sem perda. É ideal porque não tem perda. Tudo aquilo que é ideal nós consideramos sem perda, ok? Agora, o que é real é aquilo que nós conseguimos considerando ou somando, fazendo o somatório de todas as perdas do sistema. Então, vamos ter um sistema real. Essa que é a diferença entre o processo real e ideal. Neste caso, a turbina a gás real conta com perdas. Então, se nós somarmos todas as perdas, subtrair e termos um valor isento de perdas, ou já descontado a perda. Então, esse é real. Por exemplo, para o caso das turbinas, nós contamos as perdas que vão contribuir na eficiência. Então, a eficiência determina, a eficiência e o rendimento não é, determinam as turbinas reais. Porque quando nós falamos de eficiência, significa que já consideramos lá as perdas. Por isso, nas turbinas a gás, assim como a vapor, não é? A eficiência ronda lá nos 30% a 40%. Ok? Nos 30% a 40%. Significa que para eu ter o rendimento, tenho que considerar que a minha eficiência de funcionamento desse equipamento ou dessa turbina é 30%. Significa que 70% tudo foi perdido nas paredes, foi perdido na troca de calor com o ambiente, com a vizinhança, foi perdido por outros motivos. Então, aí é que há diferenciação entre a turbina a gás real e a turbina ideal. Ok? Além disso, há uma grande quantidade de trabalho realizado no compressor. Pode ser na faixa de 40% a 80% da potência desenvolvida na turbina. Está vendo? Então, aqui nós estaremos a falar do rendimento. Aqui estaremos a falar do rendimento. Esses valores, 40% a 80%, vão se traduzir em rendimento da turbina. Ok? Eu senti. Queria voltar a explicar acerca da turbina real, não percebi. Sim, eu estava a dizer, consideramos a turbina real depois de tirar todas as perdas. Quais são essas perdas? Temos perda na câmara de combustão, temos perdas nas passagens de fluido, não é, do compressor para a câmara, está a ver? Vou aqui mostrar aqui. Está a ver o esquema aqui? Significa que temos aqui o compressor. Daqui do compressor, não é? Entra o combustível aqui. E o combustível é injetado aqui no regenerador. Aqui. Entra aqui. E daqui vai para a câmara de combustão. Esse percurso há perdas aqui. Na câmara de combustão, para além de perdas nesse percurso de 2 a X aqui, e de X a 3 também há de haver perdas, porque aqui vai queimar. Na queima, nós perdemos uma quantidade de combustível. Essa quantidade de combustível, depois, aqui na queima, é transformado em vapor também. Ok? O gás queimado já vai movimentar aqui. Significa que o processo da queima aqui há perdas. Daqui, da queima até a turbina, também há perdas. Então, para chegar até a turbina, nós vamos ter, não é, um fluido que vai nos dar um rendimento. Então, para considerar as turbinas reais, é necessário descontar
todas as perdas. Compreendido? Percebido, sim, muito obrigada. Sim. Ok. Docente, qual é a função de um compressor? É aumentar a pressão. A função do compressor é aumentar a pressão por forma que o fluido aqui entre na câmara de combustão a alta pressão. O termo compressor vem da palavra comprimir. Então, ele aumenta a pressão, depois injeta o combustível a alta pressão, para que o combustível seja queimado, depois ser transferido para a turbina, ainda com alta pressão. Ok? Vamos ver aqui 2 a 3. Quando já chega a 2, 3, aqui, ele aumenta a pressão aqui. Esta pressão não pode se perder. A pressão aqui não pode se perder até 3. De 2 até 3, a pressão que foi adquirida a partir do compressor mantém-se. Até queimar, depois de queimar, também continua a manter, até entrar na turbina. Da turbina, de 3 a 4, já há um baixamento da pressão, como pode ver nesse gráfico aqui. Então, a função desse compressor é aumentar a pressão aqui. Okay? Por isso o termo diz compressor. Ele comprime. Comprimir significa aumentar a pressão. Essa que é a função que ele tem. Mais alguma dúvida? Não. Ok. Então, voltamos para aqui. Então, como a temperatura aqui, podemos ver neste gráfico aqui, a temperatura 4 é maior que a temperatura 2, o calor pode ser transferido, não é, dos gases de descarga. Não é, na saída da turbina a temperatura T4 para os gases de alta pressão, não é, que deixam o compressor. Se isso for feito em trocador de calor, de contracorrente, então teremos o regenerador. Então a temperatura TX, aquela temperatura onde vem o X ali, na entrada da câmara de combustão, e no caso ideal, pode ser igual a T4. O TX, este TX que está aqui. Ok? Temos o X aqui. Estamos a falar a temperatura neste ponto. Então, essa é a condição para que aconteça a regeneração. O que resultará é aumento do rendimento do ciclo. Portanto, isso é para se garantir que haja o aumento do ciclo no processo de produção de energia elétrica através do acoplamento entre a turbina e o gerador. Ok? Então, este circuito representa a central termoelétrica a gás. Okay? O gás é injetado aqui, não é? Aqui tem uma fonte de gás e através do compressor, essa funciona como se fosse uma bomba de pressão. Certo? Aqui o combustível não muda as características, porque ele recebe os combustíveis e com base no seu processo de funcionamento, ele vai injetar aqui no regenerador. O combustível é regenerado é como se fosse purificar o combustível. Depois de purificar, é que vai para a câmara de combustão. Vai queimar aqui. Ok? Vai queimar. Depois de queimar, entra aqui na turbina. Depois da turbina, há um processo aqui 4, estão a ver? Ele volta para o regenerador. Do regenerador já não volta para o compressor. Volta de novo para a turbina. Então, o processo aqui, esse compressor é como se fosse
se a quantidade de combustível queimado já perdeu-se por causa daquelas perdas que nós referimos grandemente, o que vai acontecer, o compressor abre as suas válvulas e injeta de novo o combustível. Ok? Então, esse é como se fosse um abastecedor de combustível, mas está ligado a uma fonte aqui. Estão a ver? Uma fonte. Cada vez que haja necessidade de combustível aqui para ser queimado, o compressor abre as válvulas, injeta no regenerador, o combustível é purificado, depois é lançado para a câmara de combustão. Aí a pressão mantém-se constante. Depois, vai para a turbina. Da turbina, o combustível volta, né? Volta para o regenerador, porque já é combustível queimado. Estão a ver? Já contém subprodutos de queima, então tem que voltar aqui para ser regenerado. Depois de regenerar aqui, de novo, vai para a câmara de combustão aqui. Da câmara de combustão, de novo para a turbina, assim sucessivamente. E os processos de funcionamento, de acordo com os gráficos, são aqueles que eu já expliquei lá. Ok? Então, vos chamo a atenção para vocês, com o vosso café ao lado, tentem escolher uma música e comecem a cantar, mas usem os termos compressor, regenerador e turbina. Pressão, volume, temperatura, entropia. Vocês vão poder habituar e fixar. Se não fizerem isso, assim que eu falei, vão esquecer já. Vão esquecer e eu, quando for a fazer perguntas, já não vão conseguir responder as perguntas. Ok? Mais dúvida aqui. Sei que aqui há uma dúvida. Mais dúvida. Gosto dessa turma porque apresenta dúvida. Mais dúvida. Docente, eu gostaria que o docente voltasse a explicar na parte do regenerador de 2 a 1. Não percebi bem. De 2 a X, desculpa. De 2 a X. Sim. S. Está a ver 1. Vou explicar todo o circuito. 1. Está a ver 1? Sim. É fonte de combustíveis. Esse é um tubo que traz combustível até no compressor. A função do compressor é aumentar a pressão, porque nós queremos fazer queima a alta pressão. Certo? Sim, docente. Sim, mas como o combustível está a vir de uma fonte, está nessa fonte, atravessou na tubagem e entrou aqui no compressor, ele detém aqui certos resíduos, certas impurezas, certo? Então, essas impurezas são purificadas aqui no regenerador. É como se fosse regenerar, para o combustível ser puro. Então, esse combustível puro vai-se usar essa tubagem onde está marcada aqui X, passa para a câmara de combustão, aqui. Aqui entra o combustível puro para ser queimado. Puro significa não tem impureza. Depois daqui, de queima, é quando vai entrar na turbina. Certo? Da turbina, volta de novo. Depois de ser estruturado aqui, aquele combustível queimado, não é? Que é produto da queima. Depois de ser estruturado com as pás da turbina, então ele passa para o regenerador de novo. Depois do regenerador aqui, o processo é cíclico já aqui. O processo cíclico significa que o processo vai funcionando. Mas quando há necessidade de novo de combustível, porque nós falamos que o processo de queima, assim como da condução na tubagem, ocorre com perda, o combustível já não pode estar ao nível suficiente para poder, não é, ter aquela eficiência necessária, porque houve perda. Então, o compressor abre a válvula e injeta de novo combustível no regenerador. Depois, o processo continua.
Ok? Está compreendido? Então esse regenerador docente é como se fosse um filtro. É um filtro, sim. É como se fosse um filtro. Agora, docente, não seria mais prático tratar o combustível antes de entrar no compressor? Porque dessa forma não é possível que o próprio combustível, né, desgaste o compressor, uma vez que ele contém ainda esses resíduos, podem ser sólidos, assim como... É que no compressor também é possível adquirir impureza. No compressor é possível adquirir impureza. Então, toda a cadeia de impureza, entre a fonte, a tubagem, assim como o compressor, quando chega aqui, é preparado o combustível para poder entrar na câmara de combustão. Mas é um processo rápido, ok? É um processo rápido, porque o combustível também aqui já está a alta pressão. Então, tudo está preparado para que haja o processo de purificação e depois passar para a câmara. Agora, se nós colocássemos o retificador aqui, o regenerador aqui, então aqui teria que adquirir impureza, já não haveria como ia carregar a impureza para a câmara de combustão. Aí a razão de o regenerador estar depois do compressor. Ok? Docente, e também estou a ver aí nesse esquema entre, entre o compressor e a turbina, existe uma certa ligação. Então, eu gostaria de saber como é que ocorre. Não sei se o docente consegue ver. Não, eu já vi, está aqui. É uma ligação. Sim. Sim, essa é uma ligação mecânica. É uma ligação mecânica. É um veio. Eu não falei disso por perceber que se calhar iam notar que é uma ligação mecânica. É uma ligação mecânica. É um veio. E eu mesmo vejo que vai até ao gerador aqui. O compressor está sempre a funcionar, mas ele só abre as válvulas quando há necessidade. Porque está ligado mecanicamente com o gerador. Aquilo arranca ao mesmo tempo. Arranca o compressor, arrancou a turbina. Então, tudo está a funcionar. Agora, o compressor abre as suas válvulas quando há necessidade, mas ele está em movimento, nunca está parado. Para esse sistema de centrais, né? Está compreendido? Mais dúvidas? Colegas, também apresente dúvida. Sim. Outra dúvida que eu tenho é sobre o processo que ocorre do ponto 2 a 3 no gráfico pressão volume. Eu não percebi bem. Qual é gráfico? Qual é o gráfico? Pressão, volume? Pressão, volume. Sim, aonde? 2, 3? 2 a 3. Sim, 2 a 3. Lembra que eu disse aqui que de 2 a 3 ocorre a pressão constante. Uma vez aumentada a pressão aqui, tem que se garantir que no regenerador é a mesma pressão, até na câmara de combustão é a mesma pressão, até entrar na turbina. Só depois da turbina, para ele voltar no regenerador, já vai com pressão baixa. Então, de 2 a 3 é a pressão constante. É a pressão constante. Há uma expansão, porque há aumento do volume, a pressão constante. Certo?
Expansão não é só decrescimento da pressão. Sim, expansão tem a ver com o aumento do volume. Quando nós temos o volume aumenta, ok? Pode ocorrer com a diminuição da pressão. Preste atenção. Pode haver com a diminuição da pressão, mas o volume pode aumentar com o aquecimento. Certo? O volume pode aumentar com o aquecimento ou diminuir, não. O volume pode aumentar com o aquecimento ou diminuição da pressão. Mas neste caso, nós temos a pressão constante e aumento da temperatura. Certo? Aumento da temperatura por quê? Porque ali há de haver queima. Então, vamos ter o compressor, vai injetar o combustível no regenerador até na câmara de combustão, a pressão constante, porque essa pressão vai ser produzida aqui. Nisto, há de haver um aumento da temperatura devido à queima aqui. Então, este aumento da temperatura vai fazer com que as partículas expandem. Entende? Vão expandir. Significa que a tendência da temperatura é aumentar, né, o volume. É aumentar o volume. Então, por isso mesmo, nós temos 2, 3, veja o volume como que acontece. O volume aumenta aqui. E a temperatura aqui, se olhar para o gráfico, temperatura, entropia, aumenta de 2 a 3. O que significa que há um aumento de temperatura, há um aumento do volume, a pressão constante. É isobárico. É um processo isobárico. Mas... então quer dizer que a queima, olhando pelo gráfico, a queima de combustível, ou seja, essa reação química ocorre no processo 2 a 3. Sim, de 2 a 3, sim. 2 a 3. Neste caso, podemos resumir, né? Se fecharmos aqui o regenerador, vamos dizer de 2 a 3. Mas está aqui X a 3. Mas o processo de queima é de 2 a 3. E é ali onde ocorre o aumento da temperatura. Se considerarmos o X ali, estaremos a dizer que o regenerador está lá, mas temos a câmara aqui. É na câmara onde há aumento de temperatura. Então, entre 2 a 3 tem aqui regenerador e tem câmara. E o processo de regeneração não foi considerado na análise, não é? Na análise de comportamento em termos de temperatura. Então, indicamos que 2 a 3 é onde há aumento da temperatura, até atingir a temperatura máxima, e com base nessa temperatura máxima, o fluido entra na turbina. Sim, mais. Mais dúvida? Não há dúvida, assim. Pode continuar. Está claro, né? Eu gostaria que pudessem os colegas também ser assim, apresentar as dúvidas, porque só assim que vamos perceber. E isso é muito bom. Ok? Então... Eu tenho uma dúvida. Sim, pode. Pois, de certeza que chega um momento que o combustível já não é válido, de tanto ele ser regenerado, ou sempre é útil? Sim, o combustível, para ser regenerado, significa que houve introdução de impurezas. Depois da câmara de combustão, aqui, quando sai daqui, significa que já tem subprodutos da queima. Os subprodutos da queima são impurezas, que são aquelas partículas que
que já não fazem parte do processo de funcionamento da central. E essas partículas, quando entram aqui na turbina, então são devolvidas para o regenerador. O regenerador já é que vai purificar de novo. Depois de purificar, volta a entrar na câmara de combustão, que é para queimar de novo. Então, sempre que se queima o combustível, há aquilo que nós chamamos de subprodutos. Okay? Que chamamos de subprodutos. Porque há uma transformação química que ocorre. E essa transformação química vai produzir produtos. Alguns resíduos caem aqui na câmara de extinção, porque depois na manutenção de centrais como essas, as câmaras depois abrem-se, que é para poder fazer as limpezas dos subprodutos da queima. Ou então tem aquilo que chamam de bujão, abre para poder fazer limpeza, depois fecha o bujão, que é para permitir que dentro da câmara já não haja subproduto, porque há aqueles que caem mesmo dentro da câmara. E há aqueles que vão para a turbina também. Depois da turbina funcionar, não é? São removidas todos os subprodutos para aqui. Porque está a imaginar que se o processo não for feito assim, então nós teríamos que substituir essa câmara muito rapidamente possível. Porque ia ficar cheio de subprodutos da queima do fogo. Vocês já viram escape do carro, né? Sim. Já viram o escape do carro? Já. O escape do carro, ele liberta subproduto de queima, não é? Na combustão de combustível do carro. Ele liberta subprodutos. Quem quiser pode ir pegar ali no escape de carro e verificar, há de ver que tem alguns sólidos que aparecem ali e o combustível preto. Aqueles chamam-se subproduto da queima do combustível, quer seja gasolina, quer seja diesel. É exatamente o processo que ocorre aqui, não há diferença nenhuma. Docente, pode ver aqui esse ponto Y, o que acontece? Ponto Y. Sim. Ponto Y, nós podemos meter combustível também, é uma entrada de combustível para o regenerador. Se nós quisermos meter combustível sem necessidade de pressão, também podemos. Mas isso vai ser necessário implicar alterar a pressão aqui. Ok? Porque nós estamos a aumentar um fluido que não tem uma pressão igual. Normalmente essa válvula fica fechada. Normalmente fechada. Essa válvula. Só funciona só abrem quando acha que há necessidade de, sem considerar a pressão, aumentar o combustível no regenerador. E note que aqui já não entra na câmara, entra na turbina. Só que quando chega na turbina, depois de ser turbinado, já volta para aqui. Quando chega aqui, encontra o regenerador de novo. Então, normalmente o Y aqui é uma válvula fechada, mas é uma entrada de combustível. Tá bem, sim. Sim, é uma entrada. Sim. Nós dissemos que depois da regeneração passa para a câmara de combustão e depois passa para a turbina. Então, o que faz movimentar as pás dessa turbina? É o combustível devido à pressão do compressor. Sim. O combustível. Está a ver que o compressor está ligado aqui. Quando o combustível chega lá queimado, ele é que vai fazer movimentar as pás e põe todo o sistema em movimento aqui.
incluindo o compressor, movimenta com base nesse combustível. Basta arrancar o processo, não para mais. Só para quando o homem vai desligar. Então é a partir daí onde o processo recomeça. Sim, o processo recomeça quando aqui o processo é cíclico. Basta o homem ligar, arranca o processo, o homem já não precisa estar lá para manter o processo. Sozinho, por causa do processo cíclico, não é cíclico, ele vai manter o funcionamento. Eu vou explicar de novo. O compressor é regenerador. Regenerador é turbina. Turbina vai para o regenerador. Regenerador é compressor, aqui câmara de queima. Câmara de queima, turbina. Turbina, regenerador. Regenerador é câmara de queima. Agora, nós podemos adicionar combustível aqui com base no processo de compressão aqui. Metemos, eu expliquei aqui, cada vez que sentimos que houveram mais perdas, então o compressor está automaticamente informado que tem que adicionar o combustível aqui. Mas se as perdas não forem necessariamente aumentar, então o processo vai funcionar. Ok? O processo vai funcionar. Mas sempre há de haver necessidade de adicionar, por causa da queima, porque na queima sempre há perda de combustível. Ok? É como no carro. Onde é que vai o combustível que nós colocamos no tanque do carro e andamos, depois dissemos que acabou o combustível? Vai para onde? Este é um exemplo muito claro. Vai para onde aquele combustível? Docente, peço para repetir a pergunta. O carro. Estão a ver o carro? Sim. Vocês enchem o tanque do carro de combustível, seja como for, diesel, gasolina. Vocês encheram, estão a andar. Depois de algum momento dissemos que acabou o combustível, tem que ir às bombas. Para onde é que vai o combustível? Docente, o combustível, ele é queimado, e a partir do momento que ele é queimado, a formação de subprodutos e produtos, a formação de calor, a formação de dióxido de carbono e a formação de vapor de água. Então, é basicamente isso. Mas está faltando alguma coisa aí. Onde é que vai o combustível? Formação de vapor de água? Sim, é possível formação de vapor de água, mas em forma de gás. Sim. São tais gases que depois saem pelo escape, não é isso? Sim, são a gás que sai do escape. Sim. O vapor de água, vão sair gases. E no escape vocês podem ir pegar, ver que há escape que sai água mesmo, não é verdade? Sim. Sim. Porque também o carro tem um processo de refrigeração. Tem um processo de refrigeração, tem um condensador. O processo de refrigeração é que permite que todo o vapor produzido na queima, não é? Ele vai para escape. Escape transforma-se em água e sai lá. Alguns saem mesmo em fumo. Então, aquela saída de água e fumo é a parte inútil, sai para fora. A parte útil do combustível é transformada em energia mecânica. Estão a entender? Através da turbina, transforma-se em energia mecânica. Porque ela vai torturar e vai queimando, e até todo o processo ocorrer, e a parte útil vai para a energia mecânica, a parte inútil sai em forma de vapor, em forma de gases, em forma de outras coisas que podem sair através do escape. É o que acontece aqui. Sim.
docente disse que falou docente disse que no carro faz a energia mecânica na turbina. Afinal de No carro contas, há energia mecânica, sim. sim, não é um motor em vez de turbina. Sim, é o motor. Ah, é que o docente disse turbina. Não, no carro é o motor. Mas lá tem uma câmara de queima. Depois de queimar, aquele combustível de combustão é que vai acionar também. O processo de funcionamento é como se fosse na turbina, mas não é turbina, é motor. É motor que está lá. Por isso chama-se motor diesel. Ok? Motor diesel. Mas ele transforma o produto útil para, não é? Para energia mecânica. Então, aí há uma conversão de energia do combustível para energia mecânica. Enquanto que aqui, porque temos essa turbina, a turbina está acoplada com o veio do gerador. Agora, no carro também, nós podemos pegar aquele veio do motor. Se vocês já acoplarem lá o motor é síncrono, vocês já deram máquinas elétricas? Estamos chafé. Se vocês têm motor assíncrono, normalmente esses motores que funcionam a combustível são motores assíncronos. Quando são acoplados com motores síncronos, motor síncrono é um gerador. Então, o gerador pode produzir energia perfeitamente. A partir daquele motor a diesel, aquele motor do carro, vamos criar condições de acoplar lá, velho. Vocês estão a ver que o motor do carro a diesel está acoplado com um veio, não é? Que movimenta mecanicamente as rodas. Por isso as rodas giram para poder andar. Então, o processo é quase o mesmo. Há um acoplamento mecânico através de engrenagens e o processo funciona. Okay? A diferença é essa só. Enquanto que aqui, no motor a diesel, para grupos geradores, ele tem um processo de câmara de queima, e a câmara de queima, a partir dos combustíveis, vai girar o veio. Então, tem um motor aí acoplado a um gerador. Lá dentro tem um motor a diesel, e está acoplado a um gerador. Ok? Então, este motor a diesel pode acionar um carro também. A constituição desse motor a diesel é igualzinho àquele motor que vai acionar o gerador. E é igual ao motor do carro. Não há diferença nenhuma em termos de constituição. Agora aqui há diferença, porque aqui temos uma turbina. Ok? Nós temos aqui motor a diesel. Ok? Motor a diesel. Onde que está isso? Só para mostrar. Está aqui. Os principais ciclos termodinâmicos à área são o ciclo padrão de Carnot e de Otto, o diesel e Ericsson. Esses são tipos de ciclos que funcionam com base em combustível. Agora, o Carnot é um ciclo teórico, como eu vos disse. Ele faz a teoria que é para poder funcionar o sistema das máquinas. Então, tem aqui o Stirling e o Brighton. Então, a diferença entre eles deve-se a processos diferentes para ir de um estado ao outro e a incorporação de regeneração. Só isso. Essa que é a diferença. Então, desses, apenas temos o ciclo de Brighton e o ciclo diesel, não é? Que nós estamos a falar agora, né? Estamos a focar para a nossa aula.
Agora, esse de Otto, de Ericsson, de Stirling, são ciclos normalmente teóricos. Muitas das vezes foram inventados para poder interpretar certos fenômenos que ocorrem dentro do processo da queima dos combustíveis, no processo. Então, são um ciclo de investigação. Agora, esse ciclo de Brayton e o ciclo Diesel, eles conseguem adquirir melhor ao entendimento da aplicação prática da geração térmica por turbinas a gás ou por motores diesel. Então, um lado é turbina, ok? Que move o gerador, outro lado é o motor que move o gerador. Então, se nós olharmos para o motor, a diesel, estão a ver? Está aqui. Está aqui o motor a diesel. Este motor a diesel tem aqui o damper, aqui embaixo do damper. Aqui é para entrar um veio aqui. Estão a ver aqui para entrar o veio aqui? Sim. Sim. Então é aqui onde nós acoplamos o nosso veio, que vai movimentar tudo. Eu posso ligar um gerador aqui. Ligo um gerador, que é para produzir energia. Porque ali, por que nós chamamos de grupo gerador? Grupo gerador ou é motor e gerador, ou então é turbina e gerador. Tá vendo? Quando é motor, significa que o combustível é a diesel ou gasolina. Quando é turbina, significa que tem um fluido lá, o vapor. Ok? Tem o vapor que é conseguido através da queima de combustível, ou sim, da queima de combustível, dependendo do tipo de ciclo, né? Dependendo do tipo de ciclo. Então, vocês têm aqui um motor. Estão a compreender o princípio? Sim. Sim. É preciso compreender o princípio, que é para não haver confusão. Docente, eu ainda tenho uma dúvida naquele slide onde estávamos a apresentar. Sim. Vou para lá. Eu só fui para ali que era para poder esclarecer. Sim, estou aqui. Sim, Pode aí, acreditar. docente, nós vimos que tem duas entradas por onde o combustível pode ser injetado, que tem a entrada Y e 1. Vimos que o combustível não é queimado. Então, eu gostaria de saber quando é que há necessidade de queimar o combustível, porque em Y ele só passa pelo regenerador e vai diretamente para a turbina e ele não é queimado. Então, eu gostaria de saber quando é que há esse processo, qual é a necessidade de queimar o combustível? A necessidade de queimar o combustível, que é para permitir a combustão. Porque o processo de movimentar as pás aqui ocorre através de calores, né? É como se fosse produzir o vapor. Isso é uma turbina, né? Sim. Sim. Então, aqui na queima, esse vai lá em forma de vapor também. Vai aqui na turbina em forma de vapor. Vai aqui na turbina em forma de vapor. Eu aqui interpretei o Y como sendo uma entrada de combustível, mas também pode ser saída de subprodutos que vão para o ambiente. Então, se conceber desta forma, o Y, porque note que nós temos chaminé. Já ouviu falar de chaminé? Já. Sim, chaminé é para poder libertar gases inúteis. E esses gases inúteis estão em forma de dióxido de carbono, é como se fosse um escape.
Se o Y não é preparado para injetar combustível aqui, ele vai ser preparado para o chaminé. Porque sai aqui da turbina, tem que ser regenerado também, esse produto que não pode ir para o meio ambiente com impurezas, então sai aqui, vai para o meio ambiente. Enquanto que nós queimamos o produto aqui, é para poder superaquecer o combustível. O combustível superaquecido terá uma energia suficiente para poder mover as pás aqui e produzir energia. Essa que é a função da queima de combustível. Da mesma maneira, eu estive a falar de carro aqui. Nós temos que queimar o combustível do carro, que é para criar a ignição. Já ouviu falar de ignição? Já. Sim. A ignição surge mesmo através da queima. Tem que haver queima. Se não há queima, não há ignição. Ignição significa o start. Tem que haver queima. Então, tem que entrar um combustível a alta pressão aqui e alta temperatura, que é para dar ignição. Aquilo ocorre no processo de explosão. Okay? Queima é um processo que ocorre a alta temperatura e num processo de explosão, que é para dar a ignição. É esse processo é essa função que a câmara tem. Tem que queimar para dar ignição. É um processo de ignição, melhor. Por isso, aqui, a câmara de combustão pode ser chamada também câmara de ignição. Pode ser chamada câmara de ignição. Então, o processo de ignição é o processo de queima de combustível. Sem mais dúvida. Ok. Então, com mais leitura. Sim. Nesse ciclo, praticamente ocorrem processos adiabáticos e isobáricos somente. Sim, aqui ocorre de 2 a 3, é um processo isobárico, ok? De 4, de xixi, ou de 2 a 3 é isobárico, porque é a pressão constante. De 3 a 4, aqui ocorre adiabático, porque a temperatura aqui é constante, não pode alterar a temperatura do vapor aqui, ou do fluido, ok? É adiabático, sim. O calor é constante, queria dizer isso. Tem que ocorrer ao calor constante. Esta seta indica rotação desse veio, porque é a velocidade já, é onde acoplado o gerador. Aqui, nós acoplamos o gerador e pronto, o gerador vai rodando e produz-nos energia. Ok? Então, vamos terminar esta aula. Então, tem esse processo onde já entra aqui, para além dos regeneradores, não é? Entram aqui refrigeradores. Mas, normalmente, nós introduzimos refrigeradores quando temos vários estágios, ok? Que é para evitar aquecimento. Vejam que o refrigerador está nos compressores, que é para poder dissipar o calor, não é, dos compressores. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Nós temos este compressor, não é?
temos este compressor. Quando temos o número de compressores, tem que ser igual ao número de turbinas. Neste caso, temos 2 compressores, temos 2 turbinas. Ok? Tem esta ligação. Aqui devia haver uma ligação mecânica entre esta turbina e esta turbina, mas quer-se fazer entender que a ligação mecânica já está aqui. Ok? Então, aqui temos 2 câmaras. Temos os 2 compressores que injetam combustível aqui. Estão a ver? No regenerador. Vejam no regenerador. Vejam bem o circuito. Injeta combustível aqui. Vou ampliar isso, que é para ser visível. Estão a ver aqui? Esse de cima. Então, tem aqui este compressor e este. Estão ligados mecanicamente. Tem o refrigerador aqui, que é para evitar o aquecimento desses compressores. Depois, tem uma ligação mecânica com esta turbina. Então, temos aqui combustível que entra aqui no regenerador. Aqui. Estão a ver? Para purificar o combustível. Depois, entra na câmara de queima para este compressor. Este. Deste compressor, aliás, desta turbina, sai o combustível e vai para outra câmara, porque aqui temos 2 turbinas. Depois desta câmara, vai para esta turbina. Desta turbina, os subprodutos ou os produtos dos combustíveis já queimados voltam para aqui, para esse regenerador. Ok? Vão para esse regenerador. Uma parte vai para aqui, para o dissipador de calor, este. Volta a entrar aqui no compressor, porque aqui não pode entrar combustível quente. Então, faz a refrigeração aqui. Então, ele aciona este, continua o processo assim. Estão a ver? E o processo é cíclico. Então, aqui tem um gerador ligado para gerar energia. Agora, esse de baixo, vejam o de baixo como está ligado. Está tudo junto. Tem este compressor está ligado a esta turbina. Este compressor está ligado a esta turbina. Estão a ver? Então, tem aqui o dissipador de calor para este compressor. Estão a ver? Para este compressor. E tenho este mesmo dissipador de calor para este compressor. Então, o que acontece aqui? O combustível entra no regenerador aqui. Estão a ver? Entrou aqui. Aqui. Estão a ver aqui? Entrou aqui. Vai para esta turbina. Desta turbina sai, vai para esta câmara aqui. Desta câmara entra para aqui. Depois volta com este tubo. Vem para o regenerador. Do regenerador vai para este compressor. Este compressor entra para este compressor. Então, significa que os equipamentos aqui, no fundo, estão ligados em série. Ok? Estão ligados em série. Então, este chamamos o processo de geração de energia elétrica com refrigeradores de vários estágios. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo, só que aqui já temos vários estágios. Dúvida aqui? Dúvida? Uma das coisas de nós colocarmos vários estágios é para permitir ter a maior eficiência possível. Ter a maior eficiência e, consequentemente, termos um bom rendimento de produção de energia. Esse que é o objetivo fundamental de pôr, não é, uma central com estágios. Uma central com estágios. Mas esta central é mais onerosa, é mais cara do que fazer uma central combinada. Porque central combinada tem vantagem. Ok? Vocês apenas têm 2 ciclos. Tem 2 ciclos. Tem ciclo de... Primeiro ciclo é de Brighton, que é esse que nós estamos a falar aqui. O segundo ciclo é de Rankine. Por quê?
Porque o ciclo de Brighton, ele faz queima de combustível, que é o gás. A partir dessa queima de combustível, aqueles gases usados ali, eles são elevados à temperatura, transformam-se em vapor para acionar a turbina a vapor. E a quantidade de equipamentos não é igual aqui. Aqui tem mais equipamentos comparativamente ao ciclo combinado. Ok? Então, essa que é a diferença entre... Mas a central térmica de ciclo combinado, ela apresenta maior eficiência comparativamente a esse, mesmo assim. Esse foi feito assim, que é para garantir uma eficiência maior, colocamos em cascata, mas mesmo assim não ultrapassa o ciclo combinado. Ok? Então, o ciclo padrão de ar e diesel, a característica das curvas aqui não difere, a única diferença é que o gráfico aqui, notem que o gráfico de tempo, aliás, de temperatura e entropia, aqui agora temos entropia, temperatura e entropia, aqui é volume constante. O processo 4.1 é volume constante. Para ciclo de ar e diesel, essa é a única diferença só. O resto é igual. O resto é igual. E temos aqui o ciclo a diesel. Podemos calcular o rendimento com base nessa expressão. Ok? Tem aqui já o valor de kappa, que é a razão entre calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante. Então, esse aqui é o significado do kappa, que é igual ao gama que nós já aprendemos. Já tinha dito. Então, para ciclo de diesel, essa aqui é a equação para cálculo do rendimento. Ok? Então, temos aqui ciclo a diesel, a relação de compreensão. Isoentrópica significa a entropia constante, volume 1 sobre o volume 2. Nós podemos ver aqui. Ok? Sim, aqui. Não é isso, é aqui. Isotrópica, aqui. Temos aqui volume constante. E temos isotrópica, a pressão constante. 3, não é pressão não, é entropia constante. 3 a 4, é entropia constante. 3 a 4. 1 a 2 também é entropia constante. Então, 4 a 1 temos volume constante. Ok? Então, temos essa expressão. Aqui, quando temos entropia constante, essa razão serve. E aqui também essa razão serve. Por isso eu estava a explicar aqui nesse gráfico. 1 a 4 é a entropia constante, 3 a 4 é a entropia constante. É isso que está aqui. Essas relações servem para os cálculos, para ciclo a diesel. Ok? Então aqui apresenta-se centrais térmicas na prática. Então, a ver o chaminé aqui está a sair, são gases que são subproduto da queima ou de vapores, ok? Tem aqui central nuclear, ok? Então, a ver a água, sempre tem que estar cheio de água ao lado. Todas as centrais térmicas têm que ter essa característica. Temos aqui esta central a carvão, ok? Então, que tipo de central é essa, a carvão? Que tipo de ciclo? É de Rankine ou de Brayton? De Brayton.
Hã? O ciclo de Brighton. Raquel ou de Brighton? Brighton, sim. Brighton por quê? O que acontece no ciclo de Brighton? A queima do combustível. Sim, é uma queima interna ou externa? Interna. É interna. Agora carvão é interno. Externo. Então, quando é externo, que ciclo é? Quando é externo, que ciclo é? De Raquel. É de Raquel. Então, toda queima de combustível de forma externa é de ciclo de Raquel. Então, ciclo de Raquel, nós temos queima de carvão, o combustível é carvão mineral, biomassas, ok? Biomassa compõe carvão vegetal, compõe excremento de animais, compõe bagaços, são biomassas. Bagaço é aquele restante de cana-de-açúcar, ok? Cana-de-açúcar que resta nas fábricas de açúcar, levam aquilo para queima. Eu vos expliquei isso em algumas dessas aulas, que em Chinavani tem lá uma central térmica, usam biomassa. Então, usam produtos restantes na recolha da cana, então queimam. Normalmente, essas centrais usam para pontos, para momentos de pico de produção de açúcar. A energia não é suficiente da rede, então eles usam a energia com base em central térmica, também usam para poupar. Quando vêem que a produção é menor, usam centrais deles, queimam e desligam a rede da EDM, que é para poupar energia. Então, essas centrais chamam centrais de ciclo de Raquel, onde o processo de queima é externo. Vocês devem saber anotar e depois de fazer o recovery da informação. Então, ciclo de Raquel, dizemos que ocorre com o processo de queima externa de combustível. Raquel. Agora, Brighton é que é de queima de combustível interno, que ocorre na câmara de combustão. Ocorre com base na combustão. Estamos a falar de Brighton agora. Brighton. Esses nomes não esquecem. Brighton. É Brighton, é Otto, é diesel. Esses ciclos ocorrem com base na queima interna de combustível. Está certo? Sim. Sim. Queima interna de combustível. Temos o ciclo de Brighton, ciclo de Otto, ciclo de diesel, ciclo de ar. Então, esses ciclos todos, a queima de combustível é queima interna. Enquanto que o único Brighton, o único Raquel, ciclo de Raquel apenas é queima externa. Anotem isso aí. Isso vocês já não podem ter dúvida. Porque se vocês tiverem dúvida, vão me envergonhar. Eu de ficar envergonhado. São coisas que vocês mesmo na aula podem perceber. Quando forem a ler, já sabem o que o professor disse, que Raquel é queima externa. Queima carvão, queima biomassa. Biomassa eu já expliquei várias vezes, que são carvão vegetal, excremento de animais. Ali na lixeira de Maputo está cheio de biomassa. Aquilo é biomassa. Porque são restos de produtos depois de serem reutilizados pelo homem. Tudo aquilo é biomassa. Ok? Então, quando se é para produzir energia, tinha que haver um separador. Tinha que haver uma máquina que ia fazer seleção.
Porque ali tem metal, tem. Então, aquilo que é metal ia para fora, aquilo que não pode ser queimado, ok? Então, são biomassas. E ciclo de carvão mineral e biomassa é ciclo de Ranking. Raquín. Ok? Enquanto que diesel, gás, gasolina, ar é ciclo de Brighton, ciclo direto, ciclo de Pisa. Yeah. Aqui tem várias centrais térmicas, essa é a vapor, ok? Essa é Raquín, ok? É a gás, tá vendo? Esse é Brighton, ciclo aberto, Brighton, ok? Então aqui tem várias centrais térmicas. Vou repetir mais, nós temos uma central térmica aqui, uma central térmica de ciclo combinado. Está ali na brigada montada. Depois da brigada desmontada, nós chamamos há muito tempo aquilo de brigada montada. Então, vocês quando veem aí, já expliquei isso, tem lá central térmica de ciclo combinado. Como é que funciona um ciclo combinado? Mansur, aí. Sim, docente. Ciclo combinado. Funciona um ciclo combinado. O ciclo combinado é o ciclo de Raquín e o ciclo de Brighton juntos. Ok? Como é que funciona? Em poucas palavras. O ciclo combinado é um processo que eu posso dizer que o calor é recuperado da exaustão dos gases. Ok? Então, e esse gás é utilizado para alimentar as turbinas a vapor. Como é que aparece esse gás? Esses gases, de onde vêm? Esses gases vêm da energia conjugada. Energia conjugada? No processo de geração de energia, libertam-se esses gases. Não estou a perceber. Eu falou bem no início. Perguntei centrais térmicas do ciclo combinado. Como é que funciona? Falou muito bem. Que é a combinação de dois ciclos. Ciclo de Brighton e ciclo de Raquín. Qual é o primeiro ciclo a ser considerado no funcionamento da central combinada? De ciclos combinados? É o ciclo de Brighton. Sim, então de onde vêm os gases? Da queima. Da queima. Onde que é feita essa queima? É queima de o quê? Queima de combustível. Queima de combustível. Que combustível é? Sendo que o ciclo pode... Nicola, ajuda Mansur. Nicole, ajuda Mansur. Sim, docente. Ajuda Mansur. Rosita. Rosita Cuna. A Rosita nunca responde, está sempre calada. Docente. Então, já lhe ouvi. Então, ajuda lá Mansur e Nicole. Está vendo? Já calou. Já calou a Rosita. Está a pensar, né? Sim, docente, organizar as ideias. Ok. Cleiton,
Zaqueu? Sim, professor. Sim, sim. Ajuda lá o Mansuri, Nicole e Rosita. Milton. Sim, sim. Ajuda lá Mansuri, Nicole, Rosita, Cleiton. Está a pensar. O Frenei é Firanete. Firanete, docente. Eu sou menina, não o Firanete. Ah, Firanete. É que fico atrapalhado com o nome. É Firanete, né? Firanete. Sim, sim. Sim, Firanete. Ajuda Mansuri, Nicolo, Rosita, Cleiton. Sim, docente. O combustível é o metano. O combustível é metano. Sim, É gás. sim. Sim. Depois, como é que se processa? Sim. Esse mesmo combustível, ele é queimado. Falo do ciclo de Brayton, né? Porque o ciclo combinado é constituído por esses dois ciclos. Sim. Qual é o primeiro ciclo que começa? É o ciclo de Brayton. Brayton, sim. Sim, em que no ciclo de Brayton entra na câmara de combustão, entra o combustível, nesse caso, que reage com o ar. Sim. E esse Esse é o processo de combustão, Sim, de sim. queima, ok? Sim. Então ocorre a queima do combustível e a partir dos produtos que ocorrem nesta reação, Ok. calor, a produção de gases de exaustão, como o Mansur disse, e os mesmos servem para gerar vapor de água, né? Ok. E esses mesmos gases realimentam as caldeiras de recuperação que produzem, né, esse vapor de água. Sim, perfeito. E através do vapor superaquecido que sai depois da caldeira, ele faz as pás das turbinas se mexerem ou girarem, uma coisa assim. Devido à E essas pressão mesmas, devido do vapor superaquecido, sim, vai devido mover as pás das turbinas. Sim, e essas mesmas turbinas estão acopladas Acoplado com o gerador. Falou tudo. Firanete, muito obrigado. Muito obrigado, Firanete. Continua a ler. Muito obrigado. Ainda temos algum tempo aqui. Eu vou fazer algumas perguntas que os colegas irão responder, que é para fecharmos a nossa aula. Agora, qual a diferença, ou por outra, que nome nós atribuímos à central que usa o ciclo de Brayton? A central térmica que usa o ciclo de Brayton. Que nome nós atribuímos? Centrais termoelétricas. Sim, mas todas são centrais termoelétricas. Qual é o nome específico de cada central, de acordo com o tipo de ciclo? Temos que dizer que a central a que usa o ciclo de Brayton é uma central termoelétrica a gás. Sim.
e central termoelétrica que usa o ciclo de Raquel. Como é que nós designamos? Essa é a vapor. E que usa o ciclo de ar ou diesel. Como é que nós designamos? Chamamos de motores. Chamamos de motores. Mas é uma central termoelétrica, ali nós dizemos central termoelétrica a diesel. Simplesmente falam assim. Ou designamos assim. Ok? Então, outra pergunta é, como é que nós consideramos a eficiência de uma central? Como é que nós explicamos a eficiência de uma central termoelétrica? Como é que se explica a eficiência de uma central termoelétrica? Uma central termoelétrica pode ter uma alta eficiência docente quando há pouca percentagem ou pouca quantidade de perdas nas paredes do... É a Firanete que está a falar, né? Sim, Sim. Pode continuar. sim, continuando. Dizia que uma central pode ser eficiente quando a quantidade de perdas no processo é menor. Porque todo processo tem perdas, mas é eficiente quando a quantidade de perdas é menor. É menor, sim. Sim, perfeito. Docente, Ou quando há maior isso nós podemos dizer rendimento. que há maior rendimento. Ou quando há maior rendimento. Qual é a relação que existe entre eficiência e o rendimento de uma central termoelétrica? A eficiência tem a ver mais com o desempenho da central, enquanto que o rendimento é que caracteriza essa mesma eficiência. Firanete, Docente, concorda com a ideia do seu colega? Eficiência e rendimento. Qual é a relação que existe e qual a diferença? docente, eu vou dar aqui o rendimento. Nós como projetistas, por exemplo, nós dimensionamos, por exemplo, vou dar um exemplo de uma bomba, assim. Dimensionamos uma bomba. Quando nós dimensionamos essa bomba, nós dimensionamos e ao mesmo tempo nós podemos ter o rendimento que aquela bomba, no dimensionamento nós temos o rendimento daquela bomba. Então, quer dizer que é como se o rendimento é uma coisa que nós já vínhamos tendo e a eficiência é aquilo. É um parâmetro de dimensionamento. Exatamente, é um parâmetro de dimensionamento. Enquanto que a eficiência é aquilo que vai ocorrer durante o processo, como é que se vai comportar o processo. O funcionamento, sim, perfeito, é isso mesmo. Porque eu, quando dimensiono uma central térmica ou qualquer outra central, já prevejo qual é o valor da potência que eu vou ter de energia elétrica. Ok? Então, vou ver a questão da potência mecânica. Essa potência mecânica vai traduzir, não é, o meu rendimento de forma a obter a energia elétrica. Vocês sabem que
A potência elétrica é igual ao rendimento vezes a potência mecânica, na conversão de energia, neste caso. Então, o rendimento, de facto, é uma questão em que nós já prevemos durante o dimensionamento. Esperamos que no dimensionamento venhamos ter aquela quantidade de energia. Ok? Enquanto que a eficiência é isso que a nossa colega disse. É o que nós vamos obter durante o processo de funcionamento da central. Muito obrigado, Chiranete. Qual a outra pergunta que eu posso fazer? São essas perguntas que vão sair no Ministério. Senão, eu não vou fazer perguntas de decore, não. Para quem vai decorar, tem que ler e perceber. Para quem vai decorar, não vai conseguir responder às perguntas. Qual é a função do regenerador numa central térmica? O regenerador, ele tem a função de... Não quero ouvir Firaneta falar. Firaneta, Docente, quem está a falar é Nicole. Não é Nicole, faz favor, Nicole. Sim, eu dizia que o regenerador tem a função de adicionar proteínas ao combustível, neste caso. Sim, proteínas. Porque depois dele ser queimado, ele perde certas proteínas. Então, quando ele é regenerado, o regenerador tem a função de renovar este combustível, adicionando proteínas ao combustível. Não há um outro termo. Podemos dizer que o regenerador tem a função funciona como filtro. Ele funciona como filtro. Quem está a falar agora? Eu estou com os vossos nomes escondidos. Mansur. Agora quem está a falar? Mansur, né? Yeah. Mansur, não há outro termo para além de proteínas? Esse que está a falar quem é? Milton. Ok. Tenho a tela aqui escondida com o slide. Então, ok. Sim, eu queria ainda ouvir a Nicole. Sim, docente. O termo proteína. Não há um outro termo capaz de poder nos ajudar? Substituir ele? Um termo elétrico assim que é usado nessa área. Termo técnico. Docente. Ok. Quem Será que podemos dizer? Mansur. Será que podemos dizer que, em vez de usarmos adicionar proteína, dissemos purificar as proteínas, purificar o combustível? Sim. Sim, porque o termo proteína usa-se mais na biologia, né? É claro que aqui nós, como estamos a tratar o processo de queima, todo o processo de queima resulta em subprodutos da combustão, porque queima é a combustão, é o processo de combustão, de combustível. Quando nós queimamos, ocorre combustão. Então, dentro dessa combustão, encontramos parâmetros como dióxido de carbono, podemos encontrar água ou hidrogênio. Então, aí as proteínas já não entram, tem que entrar subprodutos. O termo que nós usamos são subprodutos. E esses subprodutos compõem impurezas. Por isso, alguma parte desses subprodutos saem por escape, né? Por respirador, saem. Outras caem aí mesmo. Pode ser na câmara de queima. Então, quando já vão para a turbina, da turbina elas
voltam, vão para, de novo, o regenerador, porque o regenerador tem a função de purificação, quer o combustível que vem da alimentação, assim como o combustível que é devolvido depois da turbinação das pás para o regenerador. E do regenerador, esse combustível não há de voltar à fonte. Ela vai circular ali no regenerador e de novo vai para a turbina. Ok? Esse que é o funcionamento da central, da central térmica, a gás, como nós vimos, né? Lá, como vimos a gás. Então, qual a diferença que existe entre as curvas, do processo de funcionamento do ciclo a vapor e ciclo de Rankine? Qual a diferença? Aqui temos curvas. Esta curva que estão a ver. Estão a ver o cursor? Sim. Essa curva aqui é curva que explica os processos de funcionamento da central de Rankine. Quer dizer, a vapor é a mesma coisa. Rankine a vapor é a mesma coisa. Quando quem fala de Rankine, está a falar da central a vapor. Então, qual a diferença que existe entre esta e a outra de Brighton? Brighton está aqui. Estão a ver? Temos Brighton. Como o tempo não nos resta, eu quero que vocês verifiquem bem nessas curvas e tentem interpretar para diferenciá-las. Eu expliquei aqui, mas não é suficiente. É suficiente, sim, quando vocês vão sentar em casa com o vosso café ao lado e bolachinhas e vão tomando e vão compreendendo a diferença. Ok? Então, creio que a nossa aula teórica termina e na próxima aula vamos fazer o mini-teste. Sim. Sim, estava a dizer que vamos fazer a próxima aula prática. Eu já vos mandei a aula prática. Queria que vocês leiam de novo lá, porque o que eu fiz na aula prática foi introdução teórica, depois de exercícios, de exemplos. Então, eu retirei a correção ali. O que eu quero que cada um de vocês, com base nas fórmulas que existem, então, vão resolver aqueles exercícios. Muitos já saíram da sala. Vão resolver e depois, aqui na sala, vamos discutir junto, exercício por exercício. Primeiro, vou pedir a cada estudante partilhar o que fez. Depois, no fim, eu vou sumarizar. Estamos juntos, né? Sim. Eu estou a dizer que mandei uma ficha de exercício. Essa ficha de exercício tem lá uma introdução teórica, resumida, com fórmulas e tudo. E respectivos circuitos de centrais. Tipo de centrais. Então, para cada caso, tem exemplos. Este exemplo não tem correção. Quem tem que fazer correção são vocês. Então, quando chegarem aqui na sala de aula, cada um de vocês, vou pedir para cada um de vocês partilhar o que resolveu em casa e depois, no fim, eu vou discutir convosco, que é para poder perceber os exercícios. Por isso, cada um de vocês tem que tentar resolver aqueles exercícios. Essa é a melhor maneira de estudar.
Porque já vem lá, nós já falamos da teoria aqui, não vamos fazer muito esforço, porque já entende muita coisa da teoria. Então, só tem exercício, tem fórmulas, vão interpretar aquelas fórmulas e resolver os exercícios. Então, na sala já vamos junto, cada estudante vai partilhar, discutimos. No fim da discussão, eu vou fazer considerações, acessivamente. Agora, queria também informar que vamos fazer o mini-texto na terça. Eu queria fazer o mini-texto oral, mas estou a ver que na terça-feira a turma está junta. Em vez de eu fazer na terça o mini-texto, vou fazer na quarta. Na quarta-feira cada turma está sozinha. E vou fazer o mini-texto oral. Não vou fazer escrito, não. Oral. Oralmente, vou chamar cada estudante e vou fazer perguntas. Então, o estudante vai responder e eu vou assinalando aqui as respostas certas ou erradas. No fim, eu vou já considerar as notas do mini-texto. É boa prática essa? Não é. Mas por que tem de ser oral, docente? Não precisa ser oral, docente. Não, Docente, é meramente teórico. Então, prefiro que seja oral. Então,